Bom dia a todas e a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Sou colega de vocês, sou advogada também, atuante em Limeira, da cidade da doutora Priscila. Pé vermelho também. E o tema que eu trago aqui para compartilhar com vocês hoje não é ensinar, é compartilhar, tá? Porque eu também estou aqui para aprender, estou aprendendo bastante, está sendo um dia muito proveitoso. E é um tema diferente, não trata-se do direito previdenciário em si, mas como a própria filosofia aqui da academia, tratar do profissional, o ser humano, o advogado como um todo, eu estou aqui para contribuir um pouquinho dessa parte, que é a gente ter o nosso autocuidado, da gente olhar um pouquinho com a gente e usar uma das ferramentas a nosso favor, que seria a nossa alimentação. Quem aqui é multitarefado, assim, em casa? Quem cuida do escritório? Levanta um pouquinho mais alto a mão. Vocês estão muito tímidos, aí eu vou ficar tímida aqui também. Quem aqui cuida do escritório, de casa e de filhos? Então, a gente se conecta. E do marido, e às vezes um outro trabalho, e às vezes ajuda a mãe, ajuda o irmão. Quando a gente vê, a gente está sufocado, a gente está super tarefado, a gente está estressado. E a gente tem que chegar no escritório pleno, na audiência plena, atender o cliente com aquele sorriso no rosto, como se não tivesse nenhum problema, e dar conta de tudo isso e ter força. Quem aqui chega em casa à noite cansado, extremamente cansado, quer deitar no sofá e não quer nem fazer o jantar? Quem aqui? Quem aqui... Nem lavar a louça. Quem aqui acorda cansado já? Fala, ai, meu Deus, mais um dia. Quem aqui acorda cansado? Então... vou contar um pouquinho para vocês da minha história e, com base nisso, por que eu estou aqui? Em 2017, eu fui convidada, eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada em Limeira, e eu fui convidada para compartilhar essa mesma história com você, que eu vou compartilhar hoje com vocês, lá em Limeira, porque as colegas começaram a falar, viu, você está diferente, você está mudada, você anda mais alegre, você anda mais feliz, você faz as coisas com mais agilidade. O que está acontecendo? Conta o segredo. O que você está tomando? A primeira coisa é, você emagreceu, o que você está tomando? Falei, vergonha na cara. Eu conscientizei e tomei vergonha na cara e comecei... Sabe aquela coisa óbvia que todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe que alimentar de forma mais saudável é o melhor, não é? Mas por que a gente não faz? Que dá trabalho. Então, aí é que chega trabalho. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um projeto que chama Paladar Saudável. Até na minha cidade, depois desse meu trilhar desde 2017, o pessoal me chama de blogueira. Tá? Eu tenho preconceito também, que blogueira é aquela pessoa, é fútil, não tem o que fazer, fica lá na internet mostrando aquele look, não sei o quê. E não é bem assim. Existem várias maneiras de a gente compartilhar o nosso conhecimento, que não seja daquela forma, então o pessoal lá me chama assim, mas estou ainda assimilando esse rótulo ainda. Então, eu trouxe aqui para vocês contar um pouquinho da minha história. Eu também me conecto com vocês, eu também tinha dificuldade de administrar multitarefa e como ter mais disposição. Eu tinha ovário policístico, eu tinha dor de cabeça, eu tinha 10 quilos a mais de gordura no corpo, eu vivia cansada e vivia estressada, brigava em casa, mãe, pai, na época era namorado. E um dia eu cheguei e falei, não, peraí, eu tenho que dar um basta nisso, não pode continuar assim, não é possível. Por isso que tem aquelas fotinhos que circulam no Facebook, advogado velho, com aquela imagem velha, tipo 23 anos, não tem? Que a gente se sente sugado, sem energia. Eu falei, não é possível, a gente tem que mudar isso. E aí eu comecei a prestar mais atenção na minha alimentação, comecei a trocar industrializados por comidas mais naturais, comecei a fazer uma série de substituições mais saudáveis. E começou a ter resultado, eu comecei a sentir na prática, eu comecei a me sentir mais forte, eu comecei a me sentir com mais disposição. E o que aconteceu com o meu escritório? Começou a prosperar mais, eu comecei a ter mais qualidade de vida, e o tempo que eu estou no escritório trabalhando, atendendo, é mais proveitoso, porque às vezes a gente fica horas bolando uma peça, né, uma defesa, um negócio ali, e parece que não vem. Quando a gente está mais forte, nosso corpo, a gente se sente mais saudável, as coisas fluem, as coisas rendem. Aí minhas amigas começam a falar assim, as colegas lá de Limeira, como é que você dá conta de fazer tudo isso? Porque tudo depende de organização e planejamento. E se a gente tem um plus a mais, com mais disposição, a coisa rende mesmo.
Então, o que me despertou para essa vida mais saudável é querer fazer a diferença e não ficar mais naquela vida que eu tinha antes de sofrência. Como impactou a minha vida, comentei com vocês, porque comecei a render mais e, com isso, as coisas começaram a prosperar. E como impactou a vida dos meus familiares, dos meus amigos, por quê? Porque eles viram, bom, se ela está fazendo e deu certo, vai dar certo para mim também. Então, isso teve uma mudança interna, começou comigo, e depois para as pessoas ao redor, e depois foi passando, e eu não fiquei mais quieta, eu comecei a compartilhar, porque é uma coisa assim, que a gente descobre, como se a gente tivesse descoberto assim, um segredo. A gente quer sair falar para o mundo, né? Falar, gente, vem cá, olha aqui, vamos por esse caminho, que ali não está dando certo. E esse foi um dos propósitos de eu começar a levantar essa bandeira e começar a despertar. Então, foi esse que foi o despertar. E os 4 pilares desse projeto Paladar Saudável, então, o que é? Como eu falei, não estou aqui para ensinar. O que é o meu propósito aqui hoje? É para despertar vocês, que é uma coisa muito óbvia, é um assunto que todo mundo sabe, mas a gente não olha para isso. A gente fica tão ligado com o processo, com o cliente, com o resultado, que a gente, muitas vezes, deixa de olhar para a gente, deixa de cuidar da gente e cuida do outro. A gente cuida do cliente, a gente cuida da família, é ou não é? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Pensa na cabeça de vocês aí, as 2 pessoas mais importantes na vida de vocês, hoje. Pensaram? 2 pessoas. Quem aqui pensou em si mesmo? Você não é a pessoa mais importante? Levanta a mão. Você pensou? Você é mais importante? E a maioria pensou também? A gente não pensa. A tendência nossa, poucas pessoas pensam na gente. A gente só quer pensar no outro. Nossa, a pessoa mais importante tem que ser a gente mesmo. No próprio avião, não tem aquela embaixo da cadeira, lá, em caso de problema, de emergência, colocar a máscara primeiro na gente, depois nos outros. Porque se a gente não está bem, a gente não dá conta de cuidar do outro. E como nós vamos dar conta de cuidar dos nossos clientes, dos nossos familiares, se a gente não está bem? Então, a ideia hoje aqui eu não sou nutricionista, nunca fiz gastronomia, mas é despertar. Então, eu quero plantar a sementinha aqui. Se vocês saírem daqui com a sementinha, pelo menos, nossa, faz sentido o que aquela advogada falou lá na frente, para mim já vai ser o suficiente. Então, um dos 4 pilares, que é o despertar, o conscientizar, porque não adianta eu vir aqui falar, mas vocês não entenderem o porquê. O porquê fazer essas diferenças, essas mudanças? O que eu vou ganhar com isso? Inspirar, por quê? Porque se eu fiz, funcionou, por que não vai funcionar para vocês? Então, um dos meus papéis aqui é inspirar vocês também. E compartilhar. Por que compartilhar? Eu acho que compartilhar, até tem uma frase aqui na lousa que fala isso, a felicidade é plena quando compartilhada. Então, tudo que a gente sabe, funciona e faz bem, a gente passa para frente. Isso, a gente vai beneficiando outros e outras pessoas. E foi muito curioso, como eu vim parar aqui, que a doutora Priscila, que acabou de fazer a palestra, em 2017 ela participou. Ela está aí? Ela está lá no fundo. Ela assistiu essa minha apresentação na OAB Limeira. E aí, ela conversando comigo esses dias, ela está aí para dar o testemunho, né, Pri? Ela vai falar um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Promete falar a verdade? Na época, né? Vocês estão ouvindo bem? Ela adora o microfone. Na época, eu era diretora da Ordem, e eu, nessa minha vida corrida aí, porque eu além de advogada, esposa, mãe, blá, 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 eu era diretora e presidente da Comissão dos Advogados Previdenciaristas de Limeira. Só que eu vivia morta, gente. Para fazer toda a organização do escritório, eu fazia tudo. Só que chegava à tarde, eu não tinha vontade de nada. Nada. Nem de namorar o marido. Acreditem. Fazer academia, agora quem me acompanha, né? Há uns 3 anos eu estou muito firme na academia. E até a Bárbara falou hoje para mim, né? Ela falou, nossa, sua pele está melhor e tal. E a Bárbara me despertou com relação à alimentação. Porque, gente, eu como muito bem, como muito legume, como certinho. Só que nos intervalos eu comia porcaria.
E aí, chegava umas 3, 4 horas da tarde, não tinha nada lá no escritório, que eu falava, vai na padaria, compra pão, mortadela, refrigerante, adorava. Meu negócio preferido era pão, e eu não gosto de presunto, eu gosto de mortadela mesmo. Lá no interior é mortandela, né? Eu também passei nessa fase, eu também fui assim. Pão, mortadela de limão e refrigerante. E aí, eu vi a palestra dela, nós não passamos vergonha por levar lanchinho nos lugares, e eu falo para vocês que a repetição ela cria o hábito, né? Nos primeiros momentos, para mim foi difícil, mas hoje eu não tomo café com açúcar. Eu tirei total. Tchau, não posso, senão vou dar spoiler. Você vai dar spoiler. Depois você continua o seu depoimento. Ela fica tão empolgada, vocês viram que vale a pena, né? Porque vocês viram a energia dela aqui, né? Então, hoje eu trouxe para vocês, igual ela falou, só para um parênteses, eu também era da turma fiz estágio no MP, lá na época da faculdade, saía da faculdade, fazia o estágio no MP, saía do MP, passava na padaria, comprava pão doce, tudo que tinha direito, porque eu saía, parecia que eu tinha um buraco no meu estômago, não levava nada. Eu só almoçava, tomava café da manhã e jantava. Não levava nada para a rua, nunca me preocupei em levar lanchinho para o escritório, trabalho, nada. Quando tinha às vezes, a pessoa levava pacote de bolacha recheada, aquelas coisas que na hora dá um pico da glicemia e depois a gente acaba ficando, de novo, cai. E aí comecei a fazer pequenas diferenças, pequenas mudanças que fizeram grandes diferenças. Então, eu trouxe 5 dicas de ouro para vocês, que seria o planejamento alimentar da semana. É uma dica, assim, porque a gente já não tem tempo, então tem que ser coisa prática, coisa rápida que funciona. A gente tendo um planejamento alimentar da semana, vocês daí, eu não vou prescrever nada aqui, vou só compartilhar algumas diquinhas e receitas, depois vocês conseguem sozinhos fazer uma pesquisa, porque todo mundo que está acostumado a estudar, então uma pesquisa na internet, conversar com um nutricionista, um médico, pelo menos para dar um caminho, um norte, depois é fácil a gente seguir. A gente se programar fazendo lista de compras e comprar realmente produtos que nós vamos consumir, que vai nos fazer bem. Então, em casa, eu evito comprar industrializado, coisas de abrir, tipo pacote de bolacha recheada, até o leite de caixinha. Gente, vocês já pararam para pensar? Quem aqui toma leite todos os dias? Bastante. Vocês pararam? Eu morei no sítio quando eu era criança, 10 anos, e eu lembro que tinha vaca, a gente tirava leite de manhã. Quando era no final do dia, já estava azedo, ficava fora da geladeira, ficava azedo. Hoje, vocês pararam para pensar como que 1 litro de leite fica 4 ou 5 meses no mercado fora da geladeira? Eu fui atrás no especialista agropecuarista e fui perguntar. Eu falei, me explica uma coisa, o que tem nesse leite? Sabe o que ele me falou? Em casa, eu não deixo ninguém da minha família tomar leite de caixinha. Eu falei, não. Ele falou, não. Inclusive, ele é um cliente meu. Ele tem fazenda em Minas. Eu falei, por quê? Ele falou, cada 1 litro de leite que eu vendo, nas caixinhas, a indústria faz em 10 litros. 10 caixinhas de leite, 1 litro puro. Então, imagina o que tem lá. Tem muitos aditivos. E vocês acham que o nosso corpo... Não, juro, depois que eu fiquei sabendo... Eu fui numa palestra de uma nutricionista do Rio de Janeiro, em Limeira, eu fiquei impactada. Foi aí que eu falei, gente, o que é isso? Ninguém fala isso, ninguém conta isso para a gente. E aí... peraí, voltei. Você falou, perdi aqui. 10 litros de leite, uma caixinha, isso. Lembrei. Aí, pensa, tem muitas coisas artificiais lá dentro que não foram feitas para a gente consumir. Aí eu faço uma analogia que os homens vão me entender. Pega um carro, uma Ferrari, motorzão, coloca gasolina aditivada. O carro vai embora, vai deslanchar. Coloca água no combustível, coloca outra coisa que não seja um combustível específico para o carro. O que vai acontecer com o motor? Vai fundir, vai dar problema. E nós somos assim, mas nós não paramos para pensar, né? E tudo isso influencia o nosso rendimento profissional, no trabalho e, consequentemente, financeiro, óbvio. Então, se a gente começar a se organizar, fazer planejamento alimentar da semana, mensal... Eu, em casa, muito corrido, eu vou no mercado, faço compra, e no hortifruti 2 vezes por semana, mas no domingo, sábado e domingo, eu já me programo a minha geladeira, da minha filha, porque eu tenho uma filha de 6 aninhos, a gente já vai para a cozinha, a gente otimiza, então a gente gasta ali 2 horas no nosso final de semana para ter a semana inteira planejada e fazer a diferença.
O planejamento diário faz toda a diferença também, porque a gente não se programar, a gente sai de manhã para trabalhar. Eu sou aquelas que saio de manhã, às vezes eu só volto à noite, eu tenho que almoçar na rua, não dá tempo nem de almoçar em casa, eu levo marmita para o escritório. Eu levo a minha marmitinha que eu faço, que é comida de verdade. Eu falo assim, na dúvida, coma comida de verdade, que não vai ter erro. O problema são os artificiais, as latas, que tem muitos corantes, enfim. Aqueles temperinhos prontos, sazon, glutamato. Gente, aquilo é... Conversei com o médico, ele falou que aumentou muito o índice de câncer por conta desse glutamato de monossódio, que pode... Todos os ingredientes, eu leio rótulo agora para ver se não tem... Em casa, tudo que tem esse componente não entra mais na despensa. E vocês acham que a indústria vai deixar essa informação sair rolando por aí? Não sai, eles não deixam. Então, são pequenas mudanças que a gente fazendo que faz toda a diferença. Outra dica de ouro do paladar saudável, para tomar cuidado com os sabotadores, que eu acabei de falar dos industrializados. Então, a gente procurar sempre se organizar com planejamento semanal e diário. Eu já programo um dia à noite, minha marmita, a marmita da minha filha, do meu marido, do dia seguinte. Então, as pessoas falam, mas dá trabalho. Mas é caro. Não é caro. É muito mais barato você comprar produtos naturais do que industrializado. Compra as legumes, verduras, frutas e vai ver um lanche do McDonald's. É muito mais caro. Então, é mito essa coisa de alimentar saudável é caro. E depois o remédio fica muito mais caro ainda, com certeza. E a gente tem que cuidar da nossa saúde desde já para a gente ter a nossa reserva lá na frente, né? Desculpa de preguiçoso, é verdade. Quem não quer, arruma desculpa, né? Quem não quer fazer. Mas, às vezes, muita gente, pelo menos comigo, eu não fazia porque eu não tinha essa consciência. Se eu soubesse que era dessa forma que funcionava, eu tinha feito, com certeza, muito antes. Então, acho que por isso que é sempre bom o despertar e conscientizar as pessoas, né? Então, o que eu faço também? Farinhas. Minha nutricionista, tive retorno essa semana com ela, que eu vou uma vez por mês, cada 2 meses. E ela me falou que tem muita gente tendo enxaqueca, inchaço, quadros inflamatórios mesmo. E ela disse que a farinha de trigo do Brasil, a Anvisa faz vista grossa e passa. Tem insetos, tem pelo de barata, de rato, fizeram exames, e isso é aprovado na Anvisa, porque eles fazem a vista grossa. Então, é esse o problema que eles falam para evitar glúten. Não é o glúten da farinha de trigo, é essas impurezas. E por isso que o pessoal da Itália, lá da Europa, come pão direto, adoidado, e está tudo bem, porque é diferente a farinha de trigo deles lá, da nossa aqui. Então, por isso que é o nosso cuidado. Agora, uma farinha de amêndoa, uma farinha de arroz, farinha de tapioca, que é a mandioca, é mais difícil de conter esses micro-organismos dentro. Por isso que eles acabam falando que são as mais saudáveis. Por exemplo, a opção para adoçar. O açúcar ele é praticamente também um veneno. Porque tem até uma médica, que eu estou conversando aqui de São Paulo, ela é especialista de fígado, ela é da USP. Ela falou que tem 4 pós brancos que mais matam no mundo. As pessoas mais morrem, o índice de mortalidade hoje, que mais mata no mundo, são por causa desses 4 pós brancos, que ela falou que é o açúcar, a cocaína, o sal e a farinha. São esses 4 pós. Se a gente sabe disso, a gente vai olhar com outros olhos. Então, eu procuro sempre usar a opção para adoçar, quando necessário, xilitol, açúcar de coco, açúcar mascavo, que eu dei alguns exemplos para vocês, para facilitar de como pegar uma receita tradicional que vocês estão acostumados a fazer em casa, faz umas substituições para opções mais saudáveis e vocês vão continuar comendo. Porque, assim, o segredo é não passar fome, o segredo é não ficar louco, bitolado. Isso aqui é pãozinho. Pão, ele não mata, gente. Comer um pedacinho. Que problema é comer muito ou comer só o pão. Tem gente que almoça, toma café da manhã, pão com leite. Não deu tempo de almoçar, porque a gente sabe que existem audiência. Na minha cidade tem audiência 12h30, hora de almoço. Acaba comendo o que tem na frente. E se a gente não se programar, a gente acaba, às vezes, nem comendo, que é pior ainda, que a gente acaba desenvolvendo outras doenças, né? E evitar os temperinhos que eu falei, industrializado. E a gente pode subir. Mas, Bárbara, então a gente vai comer o quê? Comida sem gosto? Comida saudável é comida ruim? Escuto muito isso. Comida saudável é comida ruim, não tem gosto. Imagina fazer dieta. Essa palavra, falar nisso, dieta, assim, eu não uso.
Porque eu já tentei lá atrás, né, quando eu era 10 quilos a mais, fazer dieta. Fazer dieta, eu tinha uma vontade louca de sair comendo como se o mundo fosse acabar amanhã. E não é bem isso. E a gente faz só um prazo, depois a gente volta e faz até pior. Então, a gente mudar até na nossa mente, como um estilo de vida e usar para alimentos mais saudáveis, ajuda até na psicológico para a gente se alimentar melhor. Tem que tomar cuidado, isso. O sal do Himalaia, que é o sal rosa, isso foi bem lembrado falar aqui. Hoje em dia, no mercado, já tem, infelizmente, como toda profissão, toda área tem, as pessoas estão pegando o sal branco e colocando corante para fingir que é o sal rosa, cobrar mais caro e dar o golpe nas pessoas por aí. Então, é muito importante ver a procedência, como de todos, inclusive as farinhas e tudo mais. Eu gosto de comprar sempre de uma marca de procedência, porque é o nosso combustível, é o nosso alimento, né? Do que esses, dependendo do local que a gente compra por quilo, pode estar batizado. Então, tem tudo isso também. E tomar cuidado com a procedência do sal rosa, porque já foi confirmado que, realmente, o sal rosa original ele tem mais benefícios para a saúde, sim, mas tem que tomar cuidado para ser obrigada pela observação. E o óleo de soja também, o problema, o vilão maior aí, não é nem o óleo em si, mas é a quantidade. Geralmente, a gente vai comer um bife milanês, uma mandioca frita, uma batata frita, a quantidade de óleo, e aquele óleo superaquecido, ele acaba trazendo inúmeros prejuízos para a nossa saúde. Sem contar que a soja, 99% de hoje, é toda transgênica, que também faz muito mal para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então, eu costumo substituir por azeite, fio de azeite, ou um óleo de coco, ou mesmo se for usar o óleo, reduzir. Um desafio que eu faço para vocês que cozinham, reduzir a quantidade de óleo que vocês colocam para fazer um arroz. Eu aprendi lá atrás que tinha que fritar bem o arroz e feijão, pôr bastante óleo. Não, eu uso um fio de azeite, um fio de óleo, um fio de manteiga, até pode ser. A banha de porco da época da vovó, desde que o porco não seja esses de granja, né? Tem que ser o porco do sítio, que eu morei no sítio na época tinha também. É ótimo. Então, só pequenas mudanças a gente pode fazer. E aí o meu canal, né, no Insta surgiu, também tem um pouquinho no YouTube, mas ele está meio parado. Eu comecei a pegar as receitas tradicionais, as comidas que a gente come no dia a dia, e a transformar elas numa versão mais saudável. Então, dá para fazer hoje um bife milanês, um bife empanado, sem fritar na imersão de óleo. Naquelas fritadeiras elétricas, tipo air fry, mas eles vão falar, mas é caro. Então, faz assado no forno, empana, pincela azeite, põe no forno, fica muito bom, funciona e muito mais saudável. Inclusive, as crianças adoram. A quarta dica de ouro é ter sempre em mão, então, os lanchinhos saudáveis. Aí vocês vão falar assim, mas tá, é nossa correria no escritório, não dá tempo de fazer muita coisa. Então, o que eu tenho sempre na minha gaveta do escritório? Nuts, que são castanhas, qualquer castanha. A gente tem uma porçãozinha. Sabe aquele potinho de M&M? Vocês sabem, um compridinho, coloridinho, que criança adora? Eu guardo aqueles potinhos e eu encho com castanhas, ou então tubete. Sabe aqueles tubetes que tem, às vezes, mesa de aniversário, aquele transparentinho, aquele baratinho, da loja de R$1,99, que vem balinha, confete. Aquela porção, a nutricionista me explicou que ela cabe 30 gramas de castanha, que é o suficiente para lanchinhos intermediários. Se cada 3 horas, 2 horas e meia, a gente consumir um lanchinho desse intermediário, a gente vai produzir mais, a gente vai trabalhar mais feliz no escritório. Está ali na mão, na gaveta, fácil. Mulheres, deixem na bolsa, tem na minha gaveta do escritório, deixam no carro, porque às vezes a gente fica irritado, não rende porque está com fome e nem percebeu. Tomar muita água também. Eu esquecia de tomar água. Às vezes eu passava o dia inteiro e falava, nossa, não tomei água. Começou a dar infecção urinária, um monte de coisa, inchaço, dor de cabeça. Às vezes nem é fome, a gente está com sede. Então, o que eu tenho? Criar o hábito de ter no escritório uma jarra de água do lado da mesa. Serve o cliente, toma também. Cada 1 hora, tomar um copo. Vai trocar o cliente. Quem tem muita rotatividade de atender cliente, toma um copo de água. São pequenos detalhes, que às vezes vão falar assim, nossa, mas será? Faz. Eu desafio vocês para começarem, para tentarem, e vocês vão ver depois a diferença. Eu quero que vocês me mandem depois a diferença que vocês estão sentindo.
Então, onde que eu guardo? Que eu tenho sempre esses lanchinhos que eu não fico sem. Pode ser frutas secas, frutas caseiras. Eu coloquei ali bolacha de arroz, porque ela é prática e ela é o arroz integral. Não tem muitos produtos químicos nela, ela é mais o arroz integral concentrado. Receitinhas caseiras que vocês podem fazer em casa. Deixa no congelador, por exemplo, frutas. Quem aqui compra fruta e estraga na fruteira? Na hora de comer, depois vou ver, estragou. Então, uma dica que eu faço, funciona muito, compra fruta, se não der tempo, não fez no final de semana, deixou lá, achou que fosse consumir in natura, ok. Viu que ela está começando a estragar, mas eu não quero comer agora, pica a fruta, guarda em porções, em saquinho no congelador. Isso aí, às vezes, você chega cansado, à noite, com fome, você fala, não vou para a cozinha, não vou cozinhar agora, ou mesmo no café da manhã, bate com um copo de água de coco, sustenta, faz bem e não desperdiça a fruta. É uma dica muito boa essa, então sempre tem em casa. Quinta e última dica de ouro do paladar saudável. Criar o hábito, criar hábitos alimentares saudáveis. Volto. Esse? Fique à vontade. Depois, se vocês quiserem falar com o pessoal, eles podem mandar para vocês por e-mail, tá? Porque às vezes se perder alguma coisa. Criar os hábitos alimentares saudáveis, repeti-los por no mínimo 21 dias. Quem aqui já ouviu falar que para a gente criar um novo hábito tem que repetir no mínimo 21 dias? Então, se autodesafiem. Tentem criar pelo menos um dos hábitos. Então agora, esse mês, eu vou criar o hábito de consumir mais água no escritório. E façam esse teste. Nossa, foi legal, funcionou, consegui. Então agora vou criar. Vamos um passo de cada vez que vai facilitar. A gente vai acostumando. Se a gente começar a implantar tudo de uma vez também, às vezes passa um tempinho e a gente desiste. Então vamos começar devagar. Tente, permita-se viver essa experiência. Porque eu falar aqui é uma coisa, mas quem faz, que é a doutora Priscila, tem um monte de amigas lá em Limeira. Inclusive, nas redes sociais, eu tenho mulher, que a maioria das minhas seguidoras das redes sociais são mulheres também, mas tem homens. Inclusive, tinha um amigo do meu pai que eu nem sabia que ele me seguia. Ele falou que ele tem 65 anos, ele tomava remédio para diabetes, para o colesterol e para a pressão. Ele nunca tinha pensado nisso, nessas questões dos óleos, dos açúcares, das substituições. Ele começou a fazer, porque ele mora sozinho, acho que ele é viúvo. E ele foi no médico, fez os exames, o médico tirou todos os remédios dele. O médico queria saber o que ele estava fazendo, o que ele fez. Ele falou, eu segui umas dicas assim, da Bárbara, não sei o quê, porque as pessoas não contam para a gente isso. É uma coisa óbvia, mas as pessoas não param para falar, faz isso, testa. Então, o convite que eu faço para vocês é permitirem. Por exemplo, ela foi falar, a doutora Priscila ia falar a experiência dela com o café. Eu também. Eu, primeiro, que não tomava café. Eu comecei a consumir café porque eu não gostava do gosto, eu gostava do cheiro, mas eu não gostava. Na faculdade, que eu tinha que varar a faculdade, porque eu ajudava a minha mãe no comércio, que ela tinha loja de roupa em Limeira, fazia estágio no MP, e, às vezes, minha mãe trabalhando o dia inteiro, eu tinha que ir para a cozinha, então, às vezes, eu passava a noite estudando para as provas, até para a OAB. E eu aprendi a tomar açúcar com café. Então, eu punha muito açúcar, tampava o nariz e virava para eu conseguir ficar acordada estudando. E aí, depois, eu comecei a trocar o açúcar pelo adoçante. E até que um dia, um nutricionista fazendo uma live na internet, e ele falou, faça esse desafio, os 21 dias, tente. Eu tomava o café assim também, sem açúcar, sem nada, porque era horrível. E agora, hoje, eu não consigo mais tomar café se ele tiver uma gota de açúcar ou uma gota de adoçante. O paladar da gente muda. A gente cria o hábito, é possível a gente reeducar o nosso paladar. Porque a gente age muito por impulso e muito por comodismo e no automático. A gente não dirige no modo automático, às vezes no celular, não sei o quê, e você fala, gente, estou fazendo isso sem perceber, meu Deus, que perigo. A comida, a alimentação também, o nosso paladar, no começo, vai ser desafiador. Vocês vão falar, não é para mim. Até reduzir, pequenas mudanças, reduzir a quantidade de sal. Eu punha mais sal do que comida, modo de dizer. Eu não sentia o gosto da comida, eu sentia o gosto do sal nas coisas salgadas. Eu não sentia o sabor da sobremesa. Eu fazia uma sobremesa em casa, tinha mais açúcar, então tinha que ser aquela sobremesa doce para fazer efeito. E hoje não mais. Suco, chá e café em casa a gente não adoça. E minha filhinha de 6 aninhos aprendeu, ela também não adoça, desde já. Tem uma pergunta? Como é que é? Repete. O doutor vai compartilhar com a gente.
para as mulheres, um pequeno conselho: tirar da bolsa balas, chicletes, chocolates, e da mesa também, porque mulher não fica sem. Isso. Ótimo. Uma ótima dica. Até eu ia falar, acabei esquecendo. Obrigada. Em casa, eu não posso ter, porque eu sou chocolatra. Eu sou. Que mulher que não é, gente, pelo amor de Deus. Ainda mais num certo período do mês, a gente precisa de doce. O que eu faço? Eu não tenho em casa, porque se eu tiver, eu vou comer até acabar. Eu vou comer. Então, durante a semana eu não tenho. Aí eu já cheguei aí em festas, aniversários e não comer, porque eu fui acostumando a paladar e não queria. Hoje, às vezes eu tenho vontade, eu como um pedacinho. Mas eu sei que eu não preciso comer tudo, mas demora. Mas todo dia eu vou lutando com isso. Mas a gente não tendo na bolsa, não tendo no escritório e não tendo em casa, ajuda. E aí tem outras coisas que a gente pode colocar no lugar para substituir, porque sem nada daquela sensação doce, a gente não consegue. A família, a alimentação, o paladar, relembra muito a casa de mãe, de vó. A gente se sente, às vezes, está cansado, estressado com o trabalho, a gente quer alguma coisa para se sentir acalorada, se sentir aconchegante, a gente desconta na comida. Então, se a gente tem algumas opções para substituir, ajuda. Chocolate, por exemplo, eu tento, sempre que possível, substituir o de 50% ou 70% cacau e sem açúcar. A gente já acha no mercado. E aqui tem algumas receitinhas para vocês se inspirarem, para vocês verem que não é difícil. É até mais fácil do que fazer muitos doces por aí. Esse aqui é um sorvete de banana com morangos. O segredo é pegar banana bem madurinha, congelada, 5 morangos, bate no processador, vira um sorvete, uma sobremesa maravilhosa. E a gente não sente falta de doce. Isso vocês podem fazer, deixar pronto, deixar no congelador do escritório, deixar em casa. Essa receita também é uma panquequinha, substituir de manhã o pãozinho, ou então no lanche da tarde, dá para fazer uma receita de uma panqueca bem fácil, bem prática. Essa... Você tirou? Você conhece o bolo de 3 minutos de banana? Bolo de micro-ondas? 3 minutos, que é banana, ovo, cacau, canela e um pouquinho de fermento? Esse? Não, fermento não leva? Só a canela. Fica maravilhoso. E sem farinha. Sem farinha. De aveia ou a farinha de amêndoas, várias farinhas. Bate com o garfo mesmo, põe no micro-ondas numa xícara, vira um bolinho rápido, prático e saudável, porque a gente não tem tempo de ficar fazendo muitas coisas. Olha, que testemunho maravilhoso. Já faz anos que ela faz esse pãozinho, esse bolo de caneca rapidinho no micro-ondas, é o café da manhã dela. E como que a doutora sente mais exposta ao longo do dia? Muito melhor. Sabe uma coisa que dá energia? A mandioca, batata doce. Sim. Essa é a minha alimentação de manhã. Tem muita energia. O pessoal fica bobo de ver como eu ando, como eu movimento e sustenta, né? Dá mais saciedade. Obrigada pela dica. Em casa também tem essa batata doce, sempre uma mandioca, sempre alguma raiz como carboidrato na geladeira para usar na forma prática. Aqui eu compartilhei com vocês também uma opção de salada que é bem fácil e rápido. Alguém não conhece quinoa em grãos aqui? Não conhece quinoa? Todo mundo conhece? A quinoa em grãos. A quinoa ela é super nutritiva, não pesa e é fácil para deixar na geladeira, dura até 7 dias cozida, dá para incrementar receita doce, salgada e super funciona para agilidade para a gente. Que aqui tem algumas curiosidades da quinoa, eu coloquei, porque eu acho que esse alimento assim, ele é sensacional, dá muita energia e disposição, não pesa, tem muitos benefícios, mas é só por uma curiosidade mesmo. Aqui também, os cupcakes que eu uso como base para preparar a mandioca, a batata doce, tiro farinha, tiro o leite e consegue fazer receitas maravilhosas que quem prova fala, não é possível que não tem farinha nisso aqui. Bem prático. São fotos do meu Instagram, das minhas redes sociais, então lá eu mostro passo a passo, fazendo, para comprovar que é verdade mesmo. Aqui também é uma crepioca, que é no lugar da... É uma panquequinha que é feito com a tapioca. Só ovo, tapioca, farinha de tapioca, ovo, canela, cacau, bate com o garfo, põe na frigideira. É bem fácil. E recheia com o que quiser. Tá?
Aqui eu fui convidada até para uma padaria em Limeira tradicional, tem mais de 50 anos a padaria. Eles pediram para eu desenvolver junto com eles umas opções mais saudáveis, que as pessoas queriam ir numa padaria, comer um lanche rápido e não tinha. Então, aqui foi uma foto do dia que inauguramos isso lá. Então, assim, isso mostra que o próprio comércio por aí está aderindo cada vez mais, porque as pessoas estão se interessando cada vez mais, porque quem testa consegue perceber a disposição que aumenta, né? E esse aqui é o endereço do meu Instagram. Convido a vocês para clicarem lá, me visitar lá, tirarem dúvidas, sugestões, pode me mandar por direct, pode me mandar até o áudio no direct. Eu sempre respondo, eu faço questão de dar atenção, de escutar o feedback de vocês, de aprender com vocês. De repente, vocês têm alguma dica para compartilhar e quer que eu compartilhe lá, pode me passar. Vou ficar muito feliz também em novas amizades, trocar experiência. E esse é o outro Instagram, que aqui eu concentrei só as receitas. Então, é como se fosse um caderninho de receita virtual. Minhas descobertas, minhas receitas, eu salvo tudo aí. Então, para facilitar vocês, eu não tenho ideia, não sei que ingrediente. Entra lá, que tem também muitas opções. É tudo gratuito, tudo compartilhar mesmo, né? Que é os nossos princípios aqui, que é o princípio do paladar: despertar, inspirar, compartilhar. E agora, para finalizar, para encerrar, porque já está perto do horário de almoço, eu deixo aqui para vocês a dica diamante, que é: pensem na saúde de vocês, em sua saúde. Permita-se, cuide-se, educando seu paladar para ser sempre mais saudável. Porque nós, principalmente nós advogados, nós somos o nosso instrumento de trabalho. Se a gente não trabalha, a gente não ganha, não entra. A gente precisa da gente investir no nosso corpo, na nossa mente e no nosso bem-estar para a gente render e prosperar mais. E não guarde só para si. O que faz bem, compartilhe. Tá bom, gente? E é isso. Aqui estão os meus contatos. Se alguém quiser me mandar algum e-mail, o endereço do Instagram. Uma gratidão enorme, estou sentindo no coração aqui de estar essa manhã com vocês. Obrigada, professor, pelo convite, pela oportunidade. Espero ter plantado uma sementinha, de um grãozinho de areia no coraçãozinho, na mente de cada um de vocês, e que possa fazer a diferença. E se vocês gostaram, compartilhem em casa com os amigos, com os filhos, com os colaboradores do escritório, porque vocês vão ver que a energia do trabalho vai melhorar, o ambiente de trabalho vai melhorar. Acho que acabou aqui. Obrigada, gente.